Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Já estou com saudades. Muitos alunos me perguntaram, Neidinha, quando nós vamos ter aula de redação novamente? Bom, estamos aqui e vamos retomar essas aulas. Nessa retomada, nós falaremos da estrutura, da redação nota 1000 para o Enem, que é o nosso objetivo. Falaremos de cada parte em especial, falaremos da classificação desses textos dissertativos. Bom, para começarmos então, o que é dissertar? Dissertar é falar sobre algo, sobre determinado assunto. Nós temos três classificações para os textos dissertativos. Nós temos textos dissertativos subjetivos, que é aquele que muitos alunos fazem, colocando a primeira pessoa, se colocando dentro do texto. Eu acredito, como se aquilo tivesse acontecendo com ele e ele se coloca no texto. Esse não é um tipo de texto que o Enem quer de nós, Temos também, nessa classificação desses tipos de textos dissertativos, temos o texto dissertativo expositivo. Esse também é feito por muitos alunos, que é aquele texto cheio, repleto de informações, mas que não emite opinião. Não tem opinião, não tem proposta interventiva, proposta de intervenção, então não é interessante esse tipo de texto, o Enem realmente não quer. O texto que o Enem quer de nós é o que nós estamos estudando desde o início do ano, que é o texto dissertativo argumentativo. E como se estrutura esse tipo de texto? Bom, esse gênero textual, ele se divide, como vocês já sabem, em três partes, A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, nós falaremos um pouquinho de cada uma dessas partes. Bom, a própria proposta que o Enem traz para nós a cada ano é sempre uma problemática, uma situação problema. O que ele quer de nós diante desse texto motivador, dos textos motivadores que ele traz e desta proposta, desta situação problema? Ele quer que nós apresentemos esta situação, que nós argumentemos sobre esta situação, sobre essa temática e que nós elaboremos uma proposta de intervenção no final do texto com agentes de intervenção, Então, na introdução, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos apresentar esse tema, de forma clara, objetiva, colocando a nossa proposta, se nós seremos a favor ou se nós seremos contra. E quando nós colocamos essa nossa opinião, isso se chama, dentro da introdução, se chama tese, que é o mesmo que a minha opinião lá na introdução. Depois dessa introdução, que eu já apresentei esse tema, eu vou trabalhar tecendo os meus parágrafos de desenvolvimento. O que eu preciso colocar nesses parágrafos de desenvolvimento? Os meus argumentos. Os meus argumentos, eles precisam ser fortes, convincentes, porque o texto dissertativo argumentativo, ele é um texto de convencimento. Eu preciso convencer o meu leitor, ou seja, a pessoa que vai ler o meu texto, da banca, que vai corrigi-lo, eu preciso convencê-lo de que a minha opinião está certa. Então, eu preciso utilizar nesses argumentos de desenvolvimento opiniões com argumentos muito fortes, que realmente convença o meu leitor. De que forma que eu posso fazer? Eu posso trazer, por exemplo, citações, eu posso trazer dados estatísticos. E para isso, o Enem valoriza muito o nosso conhecimento de mundo. Ah, professora, mas eu não li os pensadores para fazer a prova. Mas tudo que você ler, Porque como que a gente aprende a escrever? Lendo e escrevendo. E nós só vamos angariar conhecimentos, aumentar a nossa bagagem de conhecimentos através da leitura. E isso fortalece os meus argumentos, Então nós vamos falar mais à frente das citações diretas e indiretas, então eu posso usar dados estatísticos, eu posso usar essas citações aí nesses dois parágrafos. Eu sempre falo para vocês, pessoal, façam 2 parágrafos de desenvolvimento, um de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão, Que nós teremos 4 parágrafos
Com 6 ou 7 linhas cada um já é o suficiente, porque o Enem pede entre 20 e 30 linhas, né? Então nós vamos ter aí um quantitativo interessante. Com relação à conclusão, nós teremos que produzir nessa conclusão uma proposta de intervenção. O que é, professor, uma proposta de intervenção? São ações, né, que eu sugiro, que eu crio, que eu elaboro para serem executadas, ações execuíveis, né, que possam ser executadas. Por exemplo, que tipo de agentes de intervenção eu vou utilizar nesta minha conclusão? Eu posso usar o poder público, eu posso usar a sociedade, eu posso usar a família, a escola, né? Que tipo de ações, professora, que eu poderia colocar nessa proposta? Bom, nós já falamos muito isso nas nossas aulas, né? Mas sempre devemos retomar, para nós não esquecermos. Nós podemos utilizar, por exemplo, palestras, campanhas, né? Todas as ações que nós criarmos nesta proposta de intervenção, nós precisamos pensar que são ações passíveis e possíveis de serem executadas, né? Porque senão elas não têm valor também para o Enem. Não que o governo vá executá-las, mas ele quer entender, né? A banca quer entender que você é capaz de elaborar uma proposta de intervenção para a situação, problema, que é o tema, que é a proposta que o Enem traz. Outro item interessante que eu acho que eu ainda não comentei com vocês é que os próprios textos motivadores do Enem, né, que o Enem traz como suporte, né, como apoio para a produção da redação, ele já vem na estrutura que o Enem quer, né? Ele já traz a tese, já traz os argumentos, a tese no primeiro parágrafo da introdução, os argumentos nos 2 parágrafos do meio e já traz proposta de intervenção no final, para já dar uma base para nós analisarmos, né? E para que seja possível produzir um bom texto. Eu até fiz aqui um mapa mental para não deixar de falar nada de importante para vocês. Nós temos também os tipos de citações, né? Que eu falei que a gente comentaria mais adiante. Então, nós temos a citação direta e a citação indireta,